Olá, boa tarde. Em comunicado, a Aeronáutica da Colômbia afirma que 72 corpos do acidente com o avião da Chapecoense já foram resgatados. Os sobreviventes passam por atendimento nos hospitais da região. De acordo com o IML local, o trabalho de reconhecimento dos corpos pode levar até 3 dias. A FAB já disponibilizou aeronaves para o traslado dos corpos e também para levar familiares das vítimas da Colômbia. O acidente matou mais de 70 pessoas. Há pelo menos 6 sobreviventes. São eles os jogadores Alan Ruschel, Neto e o goleiro Follman, que teve que amputar uma perna, o jornalista Rafael Renzel, o técnico da aeronave Erwin Tumiri e a comissária de bordo Ximena Soares. O goleiro Danilo havia sido resgatado com vida e levado para o hospital, mas morreu pouco depois. Da lista oficial de 81 passageiros, 4 não embarcaram, entre eles o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon. Segundo a imprensa colombiana, o avião declarou emergência por falha técnica e perdeu contato com a torre de controle às 10h15 da noite, ou 1h15 da manhã no horário de Brasília. Ele caiu próximo do aeroporto José Maria Córdova, na cidade de Rio Negro, próximo de Medellín. O piloto chegou a despejar combustível ainda no ar para que a aeronave não explodisse. A Chapecoense iria jogar amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. Times como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, Santos e Coritiba se uniram para oferecer jogadores emprestados para a Chapecoense e pedem que o clube não sofra rebaixamentos por 3 anos. O presidente Michel Temer declarou luto nacional de 3 dias. A CBF declarou luto de 7 dias e remarcou a final da Copa do Brasil para o dia 7 de dezembro. E a Prefeitura de Chapecó declarou luto de 30 dias. Olha, as caixas pretas do avião já foram localizadas e podem ajudar a entender o que motivou esse acidente. E o prefeito de Chapecó, que não embarcou com a delegação da Chapecoense, deu uma entrevista coletiva. A delegação saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos na tarde de ontem. Eles desembarcaram em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e seguiram o trajeto até a Colômbia em um avião da empresa boliviana Lamia. Os destroços da aeronave foram encontrados a poucos quilômetros do destino, a cidade de Medellín. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, disse que o clube já fez outros voos com a empresa boliviana. Estive em Barranquilha, onde fizemos um voo com esse mesmo avião, com essa mesma tripulação. Foi um voo tranquilo, tivemos até uma proximidade com o piloto. Os médicos da Chapecoense são médicos reconhecidos, profissionais gabaritados, que têm longa história de dedicação, estão chegando aqui para que juntos possamos ir a Medellín para efetivar essa verdadeira tragédia e a gente possa o mais rápido possível trazer pelo menos o conforto das famílias em ter pelo menos o corpo dos seus entes queridos. A cobertura completa sobre essa tragédia você acompanha no Gazeta Esportiva e também no Jornal da Gazeta. Agora vamos mudar de assunto, falando agora de política. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o pacote de medidas contra a corrupção. A votação deveria ter acontecido na semana passada, mas foi adiada em meio à falta de acordo entre partidos e também a polêmica sobre um texto que permitia a anistia ao Caixa 2. A repercussão foi tamanha que o presidente Michel Temer, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deram uma coletiva no domingo. Temer se comprometeu a vetar qualquer tipo de anistia ao Caixa 2. O parecer do deputado Onyx Lorenzoni prevê a criminalização do Caixa 2. Neste caso, o crime daria prisão de 2 a 5 anos, mais uma multa ao partido que cometer o delito. O projeto das medidas contra a corrupção foi apresentado pelo Ministério Público Federal e precisa agora de aprovação no Congresso. E o tempo mudou aqui em São Paulo. Hoje à tarde as temperaturas ficaram bem amenas, a máxima não passou dos 25 graus e já começou a esfriar, como estava previsto. Vamos ver como fica o tempo amanhã? As temperaturas vão cair amanhã em relação a hoje em todas as regiões paulistas.
Isso por causa da entrada de uma massa de ar polar somada a uma frente fria que passa aqui pelo sudeste. Com isso, só não há previsão de chuva no centro-oeste do estado. Nas outras áreas paulistas, pode chover ao longo do dia, sendo que na faixa leste, que inclui o litoral e a capital, o dia ainda fica nublado, mas teremos só chuviscos. A máxima amanhã fica em torno dos 26 graus em Ribeirão Preto, também em Barretos e em Bauru, mais ao centro do estado. No litoral fica mais friozinho, não vai fazer mais que 24 graus em Santos e que 22 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo as temperaturas também não vão subir muito e o tempo fica bem fechado, viu? Nessa madrugada a mínima chega aos 16 graus e amanhã à tarde a máxima não passa dos 21, com períodos de chuviscos. E aí o tempo continua fechado na quinta-feira, com máxima só de 22 graus. E só na sexta é que o sol volta a aparecer, mas ainda chove e a máxima prevista é de 27 graus. E chegou a hora do Gazap. Mande um vídeo de até 1 minutinho para o nosso WhatsApp com algum problema aí da sua região. A denúncia de hoje vem da divisa entre São Paulo e Guarulhos. Olá, boa tarde. Quem circula pela região da rodovia Fernão Dias, aqui próxima à divisa de São Paulo com a cidade de Guarulhos, reclama da quantidade de mato e sujeira bem embaixo do viaduto Ferreira Endres. Olha o matagal, olha a passarela aqui no viaduto, como é que tá, ó. Olha o mato, sujeira demais, matagal demais, ó. A Prefeitura de Guarulhos explicou que a manutenção da área mostrada no vídeo é da concessionária Autopista Fernão Dias. Já a concessionária responsável justamente pela rodovia Fernão Dias disse que a travessia não faz parte do trecho concedido à empresa, mas que eles vão cobrar a Prefeitura quanto à denúncia do nosso telespectador. Se você também tiver algum problema perto da sua casa, mande um vídeo aqui pra gente. Não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal durante a gravação. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. Se tiver qualquer dúvida, você já sabe. O passo a passo está no nosso site. Então acesse e participe. Olha, um mistério envolve 8 estátuas que ornamentavam as margens do lago do Parque da Luz. Há um mês, elas não estão mais no local. Segundo a Prefeitura, as obras foram alvo de vandalismo e retiradas do lago para serem restauradas. Mas os frequentadores do local estranharam. Das 8 estátuas, sobraram apenas os pedestais de cimento. As obras ficavam ao redor do Lago do Parque da Luz, na região central de São Paulo. O sumiço das peças deixou muita gente inconformada. É uma aberração mesmo, porque as pessoas não têm noção do valor histórico que isso tem. A gente já viu casos anteriores de pessoas que furtaram cemitérios e furtaram com uma perspectiva muito clara de querer uma obra de arte específica para adornar o seu jardim. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura, dá outra versão da história. Diz que, na verdade, as estátuas foram alvo de vandalismo e que, por isso, precisaram ser retiradas aqui do lago. Segundo a pasta, as peças estão sendo restauradas pelo Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo. O Jornal da Gazeta fez uma série de questionamentos à Prefeitura. Por e-mail, solicitamos à Secretaria de Cultura um porta-voz para falar sobre o caso. Por 2 vezes, pedimos que a equipe desse detalhes do tipo de vandalismo que as 8 estátuas sofreram. Perguntamos, por exemplo, se elas foram quebradas ou até mesmo furtadas. E também se poderíamos mostrar o trabalho de restauro no local onde estão armazenadas. A resposta foi a mesma do e-mail anterior, que simplesmente um ato de vandalismo danificou as obras e que elas estão em local seguro até que sejam restauradas. Essas peças, a gente sabe que elas foram produzidas na Europa. Era muito comum nos jardins europeus você ter escultura nos jardins. Então, eles foram trazidos para cá dentro dessa linha, né, de embelezar o jardim com obras de arte. O historiador Carlos Alberto Ungaretti Dias é autor do livro Jardim da Luz, um museu a céu aberto. A obra conta a história do parque público mais antigo de São Paulo. Em 1875, antes mesmo do parque ser inaugurado, foram descobertas fundações de uma torre de 20 metros de altura. Era o Observatório Meteorológico, o ponto mais alto da cidade e utilizado como mirante. Hoje, ali do lado, funciona a Pinacoteca do Estado, um dos museus mais importantes do país.
Admirador das estátuas que ficavam no lago, Carlos Alberto critica o vandalismo nas obras de arte localizadas em espaços públicos da cidade. O sujeito acha que tem o direito de ir lá e pintar uma obra de arte que está ali, que é pública, que é da toda a sociedade, e transformar aquilo ao bel prazer dele. É um absurdo. O Gazeta News de hoje termina aqui. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã.